Olá, meus caros, tudo bem? Bom, eu preparei o vídeo de hoje com base no livro Como se faz uma monografia do autor Décio Vieira Salomão. Na altura da página 52 e 53, ele discute um pouco a formação do bom e do mau leitor. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo. Bom, antes de mais nada, Décio Vieira Salomão escreveu o livro para fortalecer os estudos acadêmicos e, acima de tudo, fazer com que muitos estudantes possam tornar a disciplina da pesquisa como uma atitude de investigação e de responsabilidade. Pensamos que a formação do leitor se dá lá no início da vida estudantil, ou seja, na educação básica. Nós sabemos que muitos professores de língua portuguesa e literatura devem incentivar os alunos à leitura, ou seja, a leitura mais crítica, a leitura mais insistente no aspecto de decodificar os textos e, ao mesmo tempo, interpretar os textos. E nós sabemos que lidamos com N dificuldades na educação básica, assim como no ensino superior. Terminamos o ensino superior sem saber, nas entrelinhas, a interpretação do próprio texto, ou saber decodificar e escrever com as nossas palavras o que nós lemos. E é sobre isso um pouco que o Décio Vieira Salomão se debruça. Bom, no aspecto número 1, ele diz o seguinte, que o bom leitor é aquele que lê, digamos, numa velocidade rápida e, ao mesmo tempo, consegue decodificar o texto com facilidade. Já o mau leitor, ele lê vagarosamente e não consegue decodificar o texto. Ele insiste na leitura, mas enfrenta algumas dificuldades de interpretação. Outro aspecto interessante que o Décio Vieira Salomão menciona é que o leitor, o bom leitor, ele lê com objetivo, ele possui uma finalidade ao ler uma obra. Já o mau leitor, não, ele divaga, ele lê sem objetivo e, ao mesmo tempo, sem finalidade. Outro aspecto interessante que vocês devem estar pensando é que o bom leitor, ele possui um vasto vocabulário, ele domina a leitura porque ele já tem uma camada de leituras suficiente e, ao mesmo tempo, de uma proficiência muito grande. Já o mau leitor, ele não consegue decodificar o texto, ele lê por unidade, ele lê por palavra, e ao mesmo tempo ele não consegue atingir um sentido ao ler um parágrafo. E ao mesmo tempo também sofre ao escrever, com as suas próprias ideias, um parágrafo que acabou de ler. É interessante pensarmos que o bom leitor, ao ler uma obra, ele vai verificar os elementos paratextuais da própria obra. Ele vai ler a orelha do livro, ele vai ler a quarta capa do livro, ele vai saber quem é, ele vai querer saber quem é o autor da obra, a editora, o ano de publicação da obra. Então, ele passa a ler o livro num aspecto mais global. Já o mau leitor, segundo Décio Vieira Salomão, ele já cai no primeiro capítulo da obra. Então, ele não lê esses aspectos paratextuais, porque isso, para o mau leitor, é irrelevante. O bom leitor, ele lê também em vários tipos de velocidade. Ele pode ler de forma vagarosa, ele pode ler de forma mais, digamos, mediana e, ao mesmo tempo, rápida. Já o mau leitor, ele lê numa única velocidade e dificilmente também ele consegue atribuir significado às suas leituras. Bom, Décio Vieira Salomão, elencando parte dessas considerações, vai dizer também que o bom leitor, ao longo da sua vida de estudante, ele vai, digamos, ler as obras nas fontes. Ele vai buscar as fontes das obras que estão sendo discutidas na sala de aula. Já o mau leitor, ele lê por meio dos compêndios, por meio dos livros didáticos, ele lê por fontes secundárias. Então, ele passa a depender das fontes secundárias, ao mesmo tempo dos comentadores, para saber sobre esses autores, que também, de certa forma, se for ler na fonte, é muito mais difícil para quem é o mau leitor. Outro aspecto interessante é que o bom leitor, quando ler uma obra, ele passa a interrogar a redação da obra, ele interroga o sentido das frases, dos parágrafos, das expressões, das ideias utilizadas pelo autor, dos conceitos trabalhados pelo autor. Já o mau leitor, não. Ele não questiona esses elementos textuais. Ele passa a pensar que quem escreve uma obra é uma autoridade e não pode ser questionada. Tudo que está escrito ali é um fundo de verdade. Então não tem questionamento.
O bom leitor, outro aspecto considerável, é que ele coleciona livros ao longo da sua carreira acadêmica, ou seja, ele vai desfrutar de uma biblioteca particular ao longo da sua carreira, da sua vida acadêmica. O mau leitor acha que se comprar um livro é gasto, não é investimento, certo? Outro aspecto relevante é que o bom leitor ele consegue ler diversos tipos de obras. Ele lê poesia, ele lê contos, ele lê crônicas, ele lê romances, ele consegue ler livros de divulgação científica, revistas de notícia, revistas de moda, teses, dissertações, monografias. O mau leitor não, ele fica refém de uma única modalidade de leitura. Isso também passa a ser problemático, porque ele não consegue atribuir sentido a outros tipos de textos. E também, de certa forma, a verificar outros gêneros de textuais produzidos, certo? O bom leitor, ele vai ler por prazer, ele vai ler por vontade própria. O mau leitor, não. Ele lê por obrigação, por responsabilidade, e, ao mesmo tempo, acredita que a leitura, por ser um aspecto de responsabilidade, que ele está lendo a obra, ele tem a tendência de deixar a obra de lado. Ele tem a tendência de esquecer que aquela leitura é prazerosa. O bom leitor, quando ele não entende alguma palavra ou outra, ele vai atrás do dicionário, ele vai atrás do significado, de dicionário de termos técnicos. O mau leitor não. O mau leitor tem preguiça de averiguar qual é o sentido de uma palavra ou outra que não foi entendida. Ele fica o quê? Refém da problemática e, ao mesmo tempo, não avança na leitura. Outro aspecto interessante é que o bom leitor ele vai conseguir dialogar sobre a leitura que foi feita. Ele vai trabalhar com as suas impressões de leitura. O bom leitor, ele costuma a falar da sua leitura para os seus colegas, para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos. Já o mau leitor, ele guarda a leitura consigo. Ele fica refém daquela leitura e não consegue dialogar com outros componentes, com outros colegas. Então, sabemos que para nos tornarmos leitores, precisamos ter a vontade própria. A leitura se torna um prazer quando nós pegamos um livro da estante e passamos a ler de forma até mesmo desinteressada. E ler com prazer é você conseguir sentar numa poltrona, passar uma tarde inteira na companhia de uma xícara de chá, na companhia de uma xícara de café e desfrutar da leitura. O bom leitor, ele tem prazer pela leitura, prazer pelo texto, emprestando as palavras do livro do Roland Barthes, O Prazer do Texto. Bom, eu creio que é um assunto inesgotável de ser tratado aqui no canal, mas de suma importância para que todos nós possamos ter uma leitura mais dinâmica, mais prazerosa, mais comprometida, porque sabemos que nas ciências humanas nós precisamos ler com vontade, com disciplina e com toda a parcimônia possível. Porque também ler de forma vagarosa é saber que a leitura nos traz significados. E nós precisamos construir sentidos ao lermos um texto. Não nos afastarmos dos sentidos, mas atribuir sentidos ao texto. E passar também a formular as nossas ideias diante das leituras feitas. Eu acredito que, de certa forma, é um tema muito curioso, muito interessante de ser tratado. Quem gostou do vídeo, dê um joinha. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, escreva os comentários aí no vídeo. Eu vou deixar algumas referências também na descrição do vídeo, já que o tema é um tema tão importante de ser tratado aqui no canal, das diferenças entre o bom leitor e o mau leitor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.